apesar de ser o ginecologista, mas vocês vão ver que, na grande maioria das vezes, no posto, quem colhe preventivo é a enfermeira, eles levam preventivo para parente, vocês mesmo, como já desde o primeiro ano, né, botou jaleco, o pessoal já traz resultado de preventivo. Então, assim, vocês têm que saber, pelo menos, orientar e triar. Apesar que hoje já tem algoritmo, tem aplicativo de celular que já orienta tudo o que tem que fazer. Isso daqui é uma coisa muito importante. E ele é de medicina básica do Ministério da Saúde. Então, é sempre grande chance de cair numa prova de residência dessas questões aí. Tá? Ainda mais com essas polêmicas de idade, faz com idade, não faz com tanto de idade. Então, essa aula é uma aula que é originalmente do Saúde da Mulher. Eu não vou discutir a parte histológica, eu vou só citar algumas coisas, eu não vou falar da parte histológica, eu vou falar um pouco da parte macroscópica, mas mais voltada para o exame mesmo, para aquilo que vocês têm que saber. Hoje era só patologia cervical ou tinha mama junto? Não lembro o que eu tinha organizado para hoje. Eu tinha falado que ia ser patologia cervical e partograma, mas aí como patologia cervical ia ser grande, fica só patologia cervical. Tá. Bom, vamos lá. Acho que dá o partograma, não sei, talvez eu adiante o de mama e deixe o partograma para depois, mas vamos lá. Apresentação de slides. Nada compartilhado aí, né? Foi aí a tela? Não. Hã? Foi. Tô bem. Foi. Eu não tô vendo, não. Foi. Depois alguém fala para a Fabiana que computador Pentium já não usa mais, já está nos Core 5, Core 3, Core 7. A tecnologia deu uma mudada aí. Meu pai fala que o problema nunca é da máquina, é de quem está atrás dela. Então a gente fala que é problema de BIOS. BIOS é uma parte do computador que integra tudo. Então, às vezes, quando você manda para arrumar que o cara não sabe, que não consegue achar um erro, ele fala que é problema de BIOS. E a gente que mexe um pouco com o computador, a gente, quando é esse tipo de problema, a gente fala que é BIOS. Só que BIOS significa Base Input Output System. Quando é a pessoa, o BIOS é byte ignorante operando o sistema. Então, esse entre a cadeira e o computador é a BIOS. Problema da idade, doutor, entendeu? Problema da idade. Ah, não é, porque eu tenho o dobro da tua, mas tudo bem, vamos lá. Vamos. Bom, gente, revisão de anatomia básica, né? Não vou perder muito tempo com isso daqui, mas lembrando essa estrutura clássica do útero, tá? Lembrar que colo vem do termo estreitamento. Então, quando a gente fala em colo do útero, como qualquer outro colo, é um estreitamento. O útero é quase como uma pera de cabeça para baixo. E ele tem uma estreitada nessa fase final dele aqui, que ele tem um orifício interno e um orifício externo. Essa região é o colo, é o estreitamento do útero. Região muito importante, altamente funcional, né? Essa divisão ela fica muito fácil quando você faz videohisteroscopia. E no trabalho de parto a gente percebe bem também a diferença no toque, tá? Dependendo do quanto tem dilatação. Isso é uma coisa importante, né? Porque multípara, geralmente, o orifício externo vai estar sempre mais dilatado. A gente tem que lembrar de ter referência do orifício interno, né? E eles têm uma diferenciação histológica muito importante. Na região interna do colo, que é também chamada de endocérvice, ela tem epitélio colunar simples. Alguns chamam de epitélio glandular também, que é a mesma coisa. Tá? São tijolinhos, um do lado do outro, é uma camada única. Às vezes tem um orifício entre elas, que faz parte dessa denominação de glândula, mas elas são assim, um tijolinho em pé, uma do lado da outra. Tá? Elas têm uma característica funcional, e elas têm, o colo do útero, ele é completamente diferente. É onde a ectocérvice. A ectocerve, epitélio escamoso, plano estratificado. Aí é um monte de células de tamanhos diferentes, colocados uma sobre a outra, com uma característica importante. Tá? Eu vou só depois citar o detalhe.
O útero, de uma maneira geral, é altamente responsível a alterações hormonais. Tá? A ectocervice, principalmente. Então, até a própria definição da ectocervice é um epitélio plano, estratificado, responsível a alterações hormonais. Isso é muito importante porque entre eles a gente tem uma junção. Então tem um limite. Tá? A JEC, não é, depois eu volto para cá, não é uma região. A JEC é o ponto de junção entre os dois tipos de epitélio, é mais ou menos Rio Negro e Solimões. Não existe uma área de junção, existe uma linha onde começa uma e termina a outra. Essa linha, onde existe essa passagem de uma para outra, é a JEC, junção escamo-colunar. É o ponto de junção onde as células epiteliais se juntam com as células colunares, né? Então, a ectocervice, ela tem essa definição: epitélio escamoso estratificado, não queratinizável, sensível a hormônios. Isso é muito importante porque ela é uma área em que sofre muita agressão, né? É uma área que ela praticamente está exteriorizada. Tem a vagina, que é uma cavidade virtual, mas é uma região onde vai ter contato, vai ter trauma, vai ter contato com o pênis, com secreções, com bactérias. Ela é praticamente uma porta de entrada. E o epitélio glandular, ele, a princípio, ele teoricamente fica sempre dentro do colo do útero, entre o canal interno e o canal externo, ele tem mais ou menos 1 centímetro no máximo de extensão, de meio a 1, tá? Dependendo da fase do ciclo. Isso é muito importante porque para o patologista essas medidas contam muito quando ele encontra algum tipo de lesão, se está atingindo a camada basal ou não, para ele definir o tipo de asgos, o tipo de célula que pode aparecer ali, tá? Mais elementar. Uma coisa que é importante, essa aqui é a divisão. Repetiu aqui, não sei porquê. Tá? Essa área da JEC, a gente consegue ver macroscopicamente na grande maioria das vezes, sem passar nada, sem usar nenhum tipo de produto, nada, a gente consegue observar. Tá? E ela sofre algumas alterações. Normalmente, o que acaba acontecendo? Até começar o ciclo menstrual, a gente não tem ativação do eixo. Quando ativa o eixo, o folículo ovário é estimulado, o útero é estimulado, esse útero sofre alteração hormonal e ele vai crescer, ele vai aumentar um pouco de tamanho. Esse aumento de tamanho nele vai provocar modificações, né, na posição da JEC, ou na disposição, principalmente da endocervice. E na pós-menopausa acontece o contrário, a gente tem uma diminuição do útero, uma atrofia, e a tendência é essa JEC ir para dentro do canal. Então, normalmente, durante a menacme, ela fica ali no limite, inclusive observável olho nu, para fora, e na menopausa ela tende a ficar para dentro. Mais ou menos o que a gente tem é isso daqui. O que acaba acontecendo? Tá? A gente tem vou pegar a canetinha aqui. A gente tem esse limite bem definido aqui. Por exemplo, um pouco antes da mulher chegar na menarca. Quando chega na menarca, esse útero que está aqui, faz de conta que isso aqui é o útero, em função de todas as alterações hormonais, ele vai aumentar de tamanho. Ele dá uma leve inchada, não precisa muito. Quando ele incha, como esse daqui é um cilindro praticamente, esse canal, parte do epitélio que estava dentro, aqui essa linha vermelha, gente, é a JEC, tá? É a divisão dos dois, tá? Que é entre o azul e o amarelo. O que acaba acontecendo? Na hora que ele incha, essa boquinha sai. Ela sai para a vagina. E aí, parte dessa endocervice vem para fora. Problema qual que é? Vagina tem um pH normalmente ácido. E esse epitélio endocérvico da endocervice glandular não tolera pH ácido. Então, o que o organismo faz? Essas células, elas que saíram aqui, que eram endocervices, vão sofrer um processo de transformação e se transformar no epitélio que aguenta o pH ácido, que é o epitélio que já tinha aqui fora, que era o plano estratificado. Tá? Esse processo, gente, é um processo fisiológico. Essa transformação de endo em ecto nessa região
é fisiológico, tá? Então, eu vou apagar aqui. O que acontece mais ou menos aqui, disso daqui para cá, ó, é mais ou menos isso aqui, tá? Uma analogia, tá? Então, o que aconteceu aqui? Inchou, essa aqui, ela tem uma doença que eu não sei qual que é aí, que eu já vi o nome, e a boca, olha como é que ficou inchada. Então, parte do tecido que estava dentro da cavidade toda saiu. Então, mais ou menos o que acontece é isso daqui. Você tem a endo lá, tem a ecto aqui, aí o útero dá aquela aumentada, a pílula pode fazer muito isso também, dá aquela inchada e essa endo sai. Tá? E aí aqui, como ela não vai tolerar, ela vai sofrer essa agressão toda aqui desse meio ácido e vai se transformar. Essa transformação de endo em ecto é chamada de metaplasia. Tá? Então, essa transformação aqui agora é o que acontece na sequência, é mais ou menos isso. Ó. Epitélio glandular, ele por algum motivo passa desse ponto, e aí ele é agredido, e essa agressão faz com que ele se transforme naquele epitélio que já existia aqui. Tá? Então, a JEC, apagador, que inicialmente estava aqui, a hora que acontece isso aqui, essa JEC vem para cá. Então a JEC estava aqui, ó. O canal veio, o epitélio veio, essa JEC ficou aqui. Quando esse processo no 3 começa a metaplasia, o que vai acontecer? Esse epitélio, ele não é de forma linear, mas ele vai ser transformado, ele vai ser metaplasiado todo o epitélio plano estratificado. Então vai se começar a formar uma nova JEC aqui. Então vai ter um momento durante a transformação que a gente vai ter a JEC original e a gente vai ter uma nova JEC se formando aqui. Tá? Por quê? Nossa, aqui, a JEC original, o processo começa a se transformar até que uma JEC nova começa, essa área toda aqui está em transformação ainda, até que quando ela se transformar toda, aquela JEC original desaparece e fica a JEC nova aqui no lugar onde deveria estar. Tranquilo isso daí? Doutor, Oi. tem uma alteração que algumas mulheres apresentam, que é aquele que geralmente é quando tem sangramento após o coito, quando parece que a JEC exterioriza, é isso? Aí Exato. é além desse processo fisiológico, no caso? Então, na verdade, ele é todo um processo fisiológico. A questão é sintomatologia. Eu vou até depois mandar para vocês o vídeo da aula que teve 2 semanas atrás, de vaginoses, lá da Adrianinha, que é da patologia cervical, ela fala um pouco disso. Tudo isso depende da sintomatologia, porque o que acontece aqui? Você pega aqui, por exemplo, vamos pegar, vou até mostrar a imagem, depois eu volto tudo aqui. Aí você pega uma imagem que nem essa daqui, na hora de fazer preventivo, tá? Aqui está o orifício do colo, é um orifício em fenda, provavelmente não é no lípara, deve ter tido parto já. E a gente consegue observar que a JEC está aqui, ó. Mais ou menos uns 2 centímetros para cima e 1,5 para baixo. Tá? A gente faz igual o DELI. Você passa uma linha no 0 para cima e para baixo. Então aqui deve estar mais ou menos mais 2 na anterior e mais 1 aqui na de baixo. Ou menos 1. Transformação. E essa área aqui entre a JEC antiga e a JEC nova é essa zona de transformação. Quando você olha para isso aqui lá no posto de saúde, numa paciente que você vai colher o preventivo, qual que é a importância inicialmente quando você chega aqui? Você não passou nada, você não usou ácido, você não passou nada, simplesmente você fez o especular e viu essa alteração. Se a paciente está assintomática, a princípio, você não vai fazer nada. Se ela tiver sintomática, você vai colher, de qualquer forma, você vai fazer. Se ela tiver, a gente vai ver a questão da idade, né? Porque não necessariamente a cada consulta ginecológica tem que fazer o preventivo. Mas você pega uma paciente lá de 26 anos, ela resolveu passar no consultório, está assintomática, não tem corrimento, não tem nada, você faz o preventivo, você olha o colo, está dessa maneira, você vai lá, vai colher o preventivo dela porque é o primeiro, e a princípio, por enquanto, não vai fazer nada, porque assintomática, essa metaplasia não tem problema nenhum. Se ela tiver sintomática ou se o preventivo vier alterado, é o que a gente vai ver. Mas isso daqui chama-se metaplasia.
Metaplasia é a área de transformação celular de endo para ecto no epitélio, que corresponde à zona de transformação. Tá? Então, isso é a zona de transformação. É a área que fica entre essa JEC nova e aquela JEC antiga, onde está ocorrendo a metaplasia. E aí é uma área importante, por quê? Porque câncer normalmente se forma aqui, se for se desenvolver. Mas isso daqui, quando vocês vão começar a colher preventivo, por exemplo, num posto, o que geralmente eu fazia quando tinha uma metaplasia um pouco mais extensa? Alguns chamam de ectrópio, né? Eu pegava num próprio receituáriozinho daquele, desenhava e deixava com a paciente. E falava para ela guardar e me trazer junto com o preventivo na época. E deixava algumas anotações assim que eu entendia ali, tipo assintomática ou alguma coisa de sintoma ali. Porque quando vinha preventivo, se o preventivo não tinha nada, essa paciente você não passa nada. Se ela tiver sangramento durante a relação e o sangramento for daí, porque não necessariamente é daí, mas se for daí, você pode fazer algumas coisas. Alguma delas, hoje em dia, está se voltando a se cauterizar em algumas pacientes, não em todas. Porque na minha época de faculdade, a gente cauterizava todo mundo. Né? Residência, a gente fritava tudo. Só via aquele barulhinho do etocautélio lá. E aí, depois, com o tempo, foi se chegando à conclusão de que essa cauterização poderia prejudicar o colo. Ela poderia causar uma área de cicatrização que poderia trazer mais problemas. Ia ficar mais friável e não consertava nunca. Então, aí a gente começou a não cauterizar nunca mais. Aí usa o Bocresil, que funciona super bem para a maior parte. O Bocresil, não sei se o Bocresil geralmente vem em óvulo, é um ovinho. Você pede para usar dia sim, dia não, por 6 dias. Vai usar por uns 12 dias, e aí parou, pede para usar mais uma semana de uma pomada cicatrizante, geralmente um mês. E aí não tem relação nesse período, geralmente resolve super bem. Mas segundo a Adriana nessa aula de segunda, alguns casos o Albucresil não resolve. Então aí você tem a indicação de estar fazendo uma eletrocauterização para auxiliar nesse processo. Só se a paciente tiver sintomática. Então, por quê? Porque o que acaba acontecendo é que às vezes a enfermeira colhe o preventivo e aí ela fala para a paciente, olha, está com uma ferida enorme no seu colo. Aí a paciente, nossa, mas eu não sinto nada. Aí a paciente passa com você, aí ela não vai nem dormir, né? Aí a paciente já vai no Google, né? Já vai perguntar aí passa o acadêmico fazendo texto experiencial, já pergunta para o aluno, né? O aluno já desespera, já vamos procurar alguém, assim. A pessoa procura, ainda mais que hoje em dia, quando tem acesso à informação. E aí vem essas informações cruzadas, vai no pastor, vai na farmácia, aí o farmacêutico quer vender, passa remédio, e aí ela chega para você com o resultado do preventivo, vem lá, uma citologia normal, antigo Papa Nicolau classe 2, ou não vem nem displasia, nada. E aí, a princípio, você vai ter aquele trabalho enorme de desconstruir tudo aquilo que foi construído da cabeça dela de doença e dizer para ela que, sem sintoma, esse preventivo, pela idade dela, por exemplo, 26 anos, vai repetir 1 a 2 anos, dependendo de outros fatores aí. Então, isso é importante, porque é comum chegar para vocês dessa forma, principalmente quando a enfermeira acolhe. No meu posto, a enfermeira já se acostumou, na época, e ela já, quando tinha alguma alteração, ela já me chamava, porque ela colhia o horário que eu atendia na outra sala, e eu já dava uma olhada. Então, mas tem que lembrar sempre isso. É a questão da sintomatologia. Tá? E o sintoma qual que é? Tem paciente que tem mucorreia. Às vezes não é sangramento, às vezes é mucorreia. Tem tipo aquele corrimento parecido com a fase ovulatória, que fica aquela clara de ovo com filância. Então, às vezes a paciente tem uma mucorreia o mês inteiro, uma quantidade que está incomodando, que apareceu após um determinado período. A Adrianinha acha que a mucorreia não melhora com a Bocresil na experiência dela. Mas eu não tenho, ela é patologista cervical, né? Ela faz só isso a vida inteira, então provavelmente ela tem muito mais. Provavelmente não. É óbvio que ela tem muito mais experiência do que eu tinha, né? Porque eu atendia. Mas você tem que dosar. Se for uma coisa meio leve, eu acho que vale a pena testar o Albucresil. E lembrar que o Albucresil tem que falar para a paciente que ele é um ovinho, parece um Kinder Ovo pequeno. Ela vai introduzir à noite, na hora que ela for deitar, que não for levantar mais. Às vezes, a capinha do ovo sai, porque ele solta o conteúdo e sai a capinha. Ela não precisa guardar aquilo e te levar no consultório para te mostrar. Hoje em dia, elas mandam foto pelo WhatsApp. Na minha época, elas traziam no consultório. Né?
Então, agora elas tiram foto. A Vanessa, outro dia, a paciente levantou, botou uma perna no sanitário, tirou uma foto da região vulvar dela, que estava com uma ferida, e mandou isso 1 hora da manhã, né? Eu falei, gente, grávida, né? Tá pesadelo, né? Mas hoje em dia vai pelas fotos, nem dava para ver direito. E aí, ainda ela para me acordar, para me sacanear, porque ela ficou muito puta, ainda me acordou e quis me mostrar a foto, né? Mas tudo bem, acontece essas coisas aí. Então, lembrar que essas coisas precisam orientar. Eu sempre falo isso porque eu tive uma paciente, até a gente está falando de patologia cervical, que para mim foi um grande aprendizado, como todas, né? Mas eu era residente e prescrevi para ela metronidazol. Na época, não tinha muita alternativa, era nessa casa, assim, creme super bom, passei, e aí, isso foi no meu ambulatório, que foi numa terça, eu lembro até, foi na terça, na quinta-feira eu estava de plantão, que era meu dia de residente de R2, ela veio no pronto-socorro, ela morava ali perto, sabia que estava no plantão, e veio me perguntar, eu passei, olha, a senhora vai usar creme vaginal por 1 semana. Ela voltou na quinta-feira e ela me achou lá, sabia que eu estava no pronto-socorro, doutora, dava para trocar o creme? Eu falei, cara, mas o creme é super bom, ele é indicado para o teu problema. Ela falou, é que eu não estou aguentando nem com pão mais. Aí eu falei, nem com pão. Aí na hora eu falei, tem, eu falei, nem com pão. Cara, coitada da paciente. A gente acha que a paciente, isso é problema de comunicação. A gente acha que a pessoa sabe como vai usar. Ela estava comendo o creme, porque eu não expliquei para ela que tinha que usar. Aquele metronidazol, vocês já sentiram o cheiro daquele creme, o que é horroroso aquilo lá. E ela tentou no primeiro dia comer direto, no segundo passou no pão, coitado. E aí, cara, me deu um peso a consciência na hora, porque eu falei, puta, cara, mas como que pode alguém fazer uma burrice dessa, né? Se pensei na hora, né? Mas falei, cara, a pessoa não tem obrigação de saber. Desde então até hoje, eu sempre falo, a senhora vai usar creme vaginal por 1 semana. Ela sabe usar? Sei. Então, vai pôr no aplicador, à noite, a hora que for deitar, introduz na vagina até lá no fundo e joga ou lava o aplicador. Sempre. Nunca mais eu deixei de falar, mesmo a paciente falando que sabia usar. Porque, às vezes, a paciente fala que sabe por vergonha, né? Então, às vezes ela não sabe. Então, o Albocresil, ele precisa explicar isso. Fala, olha, você não pode ter relação porque vai atrapalhar o tratamento, o seu colo ele faz uma cauterização química e às vezes pode sair um ovinho, pode sair às vezes falava até uma pele para a paciente ficar assim, mas é tranquilo. Fala, olha, 1 semana, 2 semanas, aí mais 1 semana de creme cicatrizante, então 3 semanas sem relação. Cara, essas pacientes, muitas delas voltavam querendo usar esse creme todo mês, né? Porque aí você começa a ver que o grande problema das questões ginecológicas, conjugais, inclusive, que a gente atende não só no SUS, estão ligadas às questões de relacionamento e de vínculo com parceiro. Por isso que muita mulher não sara de corrimento vaginal. Candidíase, além do fator imunológico, tem um fator psicossomático muito grande. Paciente que chega para você e fala, olha, doutor, eu já passei em 5 médicos, nenhum resolveu o meu problema de cândida, por exemplo, pode ser que tenha havido alguma falha no tratamento. Principalmente se você pega uma cândida glabrata, algum tipo mais resistente aí. Mas, no geral, a grande maioria, ela descobre inconscientemente que usar creme é uma ótima saída para não dar para o parceiro, que ela já não gosta de transar muito. Então, ela começa a fazer quadros de repetição. Então, aí você vai lá, examina o colo do útero, tá bonitinho, não tem nada, não tem nada, não tem uma plaquinha de cândida, nem álbicas, nem nada na vagina. Por isso, precisa examinar, né, gente? Especular em exame ginecológico é fundamental. A paciente tem 22 anos, não tem indicação de fazer preventivo, mas ela tem exame ginecológico. Ela tem relação desde os 16 anos, 15, 14 anos de idade. Você tem 20, você vai colher preventivo? Não vai. Não tem indicação de colher preventivo. Mas fazer o exame ginecológico tem. E nem o contrário. O paciente escolheu o preventivo, voltou 6 meses depois com uma queixa de um corrimento, sei lá, típico de tricomoníase, por exemplo. Que eu sempre achei que era verde. Descobri que a tricomoníase também dá corrimento não verde. Mas o odor é característico, não dá para. O odor ele não muda. E aí você examina, tudo tem aquele cheiro característico. Você não precisa colher preventivo porque colheu há 6 meses naquela paciente, se estava normal. Então não pode confundir. E vocês vão ver muito isso. Às vezes o cara não está afim de conversar muito, ele quer se livrar da paciente, ele pede preventivo. Né? Às vezes pede preventivo, ultrassom, mamografia, ultrassom de tireoide e tecnésio na urina, que leva 5 anos para ficar pronto.
que é para o paciente voltar só depois da aposentadoria dele. Então, vocês criando bons vínculos, vocês vão ver que não importa a especialidade que vocês vão fazer, se o paciente tem dúvida, ele vai trazer para você. Você pode ser oftalmo ou ortopedista, assim, não menosprezando essa especialidade. Você pode fazer uma especialidade que a clínica geral não seja tão grande quanto um clínico geral. Mas se a pessoa confia em você, ela vai te trazer aquela queixa no teu consultório. Aí você tem que ter a habilidade também de ter bons colegas de especialidade para poder, até para saber para quem você vai encaminhar, né? Mas tem que lembrar, como GO, gente, exame especular e toque, ele tem que fazer sistematicamente, ele faz parte daí. Então você está lá no posto, você fez o exame, você viu que está vermelhinho, a olho nu, sem passar nada, até que prove o contrário, então aquilo que é? É uma metaplasia. Tá? Até que prove o contrário. Tá? Pode ser além daquilo, mas até que prove o contrário, tá? É leve, você vê que tem um pouco de diferença de limite na JEC antiga, tá? Às vezes pode ter um pouquinho friável, a hora que você vai colher o preventivo, que você vai passar a pazinha ali, provavelmente pode ser que sangre um pouco, mas a princípio, gente, tem que pensar sempre só numa metaplasia. A não ser que você está olhando para uma lesão vegetante, completamente disforme o colo, tem aquela coisa que já de aspecto que você olha e você fala, cara, até que prova o contrário, isso é um carcinoma, né? Às vezes vai chegar nesse nível no posto. E também, às vezes, você pode olhar para um colo, o colo tá lindo, bonitinho, rosadinho, e aí, a hora que você chega o resultado do preventivo, tem lá NIC 2, NIC 3, você passa o ácido acético, fica aquele negócio emplastrado de mosaico e pontilhado, né? Então, lembrar que o visual, ele nos guia. E outra, exame de prevenção do colo do útero, ele é sempre exame de triagem. É igual a mamografia. A mamografia não faz diagnóstico. Mamografia é rastreamento. Tá? Por mais que a citologia possa te orientar alguma coisa no preventivo, você vai ter que tirar um pedaço. Vai ter que fazer uma colpo e fazer uma biópsia orientada ali, tá? Zona de transformação, entenderam a questão da JEC antiga, JEC nova, zona de transformação? Tá. Então, esse colo do útero, ele está normal ou está alterado? Até que se prove o contrário, tá normal. Está normal. Até ficou, esqueci de apagar aqui em cima, que estava a colposcopia normal. Mas, a princípio, ele é um colo que está normal. Esse daqui também. Esse colo está bonitinho. Você vê o orifício aqui, tá? Também em fenda. A JEC aqui na borda inferior, não é esse vermelho aqui, tá? Mas a gente vê que aqui existe uma abertura um pouco maior. O lábio anterior, a endoscervix está um pouquinho para fora. Pode até ser que essa área mais avermelhada tenha sido um processo metaplásico anterior, mas você não consegue ver limite. Então, a princípio, o colo está bonitinho também. Ixi. E esse aqui? Meio ruim de ver, né? Mas parece que tem vasos ali. Já tem informação neovascular, né? Acho que daí já tá mais esquisito. Não sei se. Você está vendo pelo celular? Está pequenininho? Não, doutor, mas parece uns vasinhos mesmo, não parece? Ou não é? Então, Parece uma... parece uma boca mesmo. Se você parece a capa do disco dos Rolling Stones. Uhum. Parece uma boca. Esse colo, a princípio, está normal. Parece que tem uns vasinhos aqui. Só que isso você só vai conseguir ver pela colposcopia. Então, aqui a gente está falando só a olho nu, sem passar líquido nenhum. No máximo, você vai pegar um Cherron com um soro fisiológico e dar uma limpadinha quando tem excesso de secreção ali. Mas, assim, a princípio, olhando, fala, nossa, mas está vermelho aqui, parece que tem vaso, tudo. Tá, a princípio, tudo bem. Parece mesmo. A gente vai ver isso quando vier o resultado do exame. Mas, até que prove o contrário, não precisa alarmar a paciente. Tá? Aí a gente tem, que eu falo, tem que ver a questão da sintomatologia ou não. Mas só olhando para o colo, esse colo está normal. Porque eu peguei ele de um atlas da parte que estava normal. Por isso que eu não conheço a paciente e nem vi o resultado da citologia. Tá? Mas ele está normal. Esse daqui, bem parecido. Aqui ficou branco, eu acho que por causa da fotografia, tá? Acho que ela estourou um pouco aqui, deu muito reflexo.
mas não é branco, é rosinha, tá? Esse daqui é a mesma coisa, ó, tem um orifício largo, na verdade o orifício está quase até aqui só, né? Mas ele se prolonga um pouco, tá? Não foi passado nada, mas a gente tem áreas, você vê que aqui tem esse meio, eu vou chamar de branco aqui, tá? Que vocês estão vendo com o branco. A gente vê que tem um monte de área branca aqui no meio, tá? Mas você não vê elevação de borda, tá lisinho, ó. A transição tá lisa, tá fácil de ver. A princípio, até que prove o contrário, a gente tem aqui uma metaplasia, também aparentemente bem tranquila. Tá? E esse colo aqui, tá normal ou não? Esse, olhando, você acabou de botar o espéculo, essa visão te fala o que desse exame? Tá normal, né? Tá bem rosinha, né? Acho que ele tá normal com muita leucorreia, né? Muita secreção. Tem que dar uma limpada para ver. Essa leucorreia é normal? Não. É gestante? Então, exatamente, ela pode ser normal. Pode ser uma gestante. A gestante não é por causa da cor do colo. O colo ia estar um pouco mais violáceo, um pouco mais violeta. Mas você pode ter em alguma fase do ciclo esse tipo de corrimento. É pouco, não tem muito corrimento aí. Tá? Ele está clarinho, não tem bolha, pode ser até próximo do processo ambulatório. E o colo está com uma capinha, né? Então você vai ter que dar uma lavada, passar um solinho fisiológico, mas aparentemente ele está super bonito. Está bem rosado, não tem. Então, por isso que eu falo, aparentemente. Então ele tem um aspecto de que está tudo normal. Aí você vai colher a citologia, se tiver numa idade de colher citologia, para ver o resultado. Né? Se não tiver idade, você vai pensar em sintoma e vai trabalhar em cima disso daí. Mas a princípio é um colo que está bonitinho. Tá? Isso daqui é só para mostrar como é que fica. Ó. Eu botei as imagens de ambos. Eu coloquei até ferida, que isso aqui foi de um lugar em que a mulher. Eu gostei da parte gráfica. É um link que está no YouTube que foi feito eu acho que é um programa de TV para leigo. E aí foi uma médica e ela fala super bem. Achei interessante porque a gente precisa adequar um pouco a linguagem também para o paciente. A gente saber a parte técnica é importante, mas saber como falar como leigo também é muito importante. Porque se você começar a falar para o paciente em termos de ecto e endocervice, vai ter problema porque a pessoa não vai entender nada. Então é legal poder ter algumas dicas de quem consegue transformar essa comunicação em uma coisa acessível para o paciente. Mesmo de consultório, viu, gente? Mesmo de consultório é uma coisa importante vocês trabalharem assim, a linguagem. Aí vocês vão ter a percepção do paciente quando entrar, né? Vocês vão conversar, a maneira que o paciente se veste. Então, mesmo o paciente com uma cara mais intelectualizada, eles gostam de ter uma conversa. Eles gostam, por quê? Porque isso é o tal do vínculo papel contra papel, que é o quê? É você se estabelecer com a pessoa no mesmo nível de humanidade, digamos assim. Você se coloca como pessoa e a pessoa entende que você está ali para auxiliá-la. Onde você confirma a pessoa. Então, tem alguma. Lógico, tem que filtrar, né? Muita coisa você tem que filtrar, mas é interessante. Esse vídeo, na época, eu gostei quando eu vi. E aí, você foi lá, fez o exame. Fez o exame. E aí você chegou ao resultado do preventivo. Tá? Então, aí a gente está lá com o resultado do preventivo. A gente vai ver quais são as indicações de colposcopia. Aí tem que fazer a colposcopia, a gente vai proceder com o exame. O que acontece na prática? Vocês vão ver, vocês vão se formar logo, alguns bem logo e outros mais logo ano que vem, mas vocês estão bem próximos. Vocês vão ver que tem algumas especialidades em que geram exames. O oftalmologista, se alguém for no oftalmo e não passou por 15 maquininhas antes de chegar no médico, não era oftalmo, né? Uma maquininha só, para outra pinga, não sei o quê. Você não vê o médico. O médico aparece no final só para fazer aquilo, né? Melhorou, piorou, melhorou, piorou. Esse é o oftalmo, ele faz as duas palavras e te dá a receita do óculos no final. Óbvio, eu tô brincando um pouco em parte, mas em parte é verdade. Todos aqueles procedimentos que você passa no oftalmo de chegar nele são procedimentos cobrados. Eu não sei se medir pressão do globo precisa, se assoprar, não sei se aquilo realmente tudo é necessário, mas aquilo gera exames. Então, oftalmo é uma das especialidades que eu acho que
vai ser uma das primeiras a robotizar. Isso já é uma robotização. Vai chegar uma hora em que você não vai precisar, eu acho que um especialista. Anestesia, eu acho que é outra. Você vai chegar no centro cirúrgico, a enfermeira vai pegar a veia, você vai programar, tipo aquelas máquinas que cai Coca-Cola, você fala, pô, cesárea, quero hack, papapá, clica ali, a máquina não deixa os anestésios ouvir isso. Mas, assim, algumas especialidades vai ter robotização. As de consultório, gente, vocês vão ver que, inclusive, muita gente escolhe especialidade baseada em procedimento também. Você vai fazer uma especialidade eminentemente clínica, o teu rendimento vai ser menor. Isso pesa na hora de escolher uma profissão também. A GO tem clínica e tem cirurgia, você pode caminhar pelas duas e ficar mais em uma. Tem especialidades que são eminentemente cirúrgicas. A GO, para quem faz mais clínica, tem pouco exame autogerado, mas a colposcopia é um deles. Então é muito comum vocês irem no ginecologista e ele lançar a colposcopia também, sem fazer a colposcopia, porque muita gente usa, bota aquela lente ali para olhar melhor o colo do útero. Tá? Então a pessoa fala, eu vou fazer a colposcopia, mas na verdade ela está usando a lente para ver o colo, porque a colposcopia tem indicação. Você nunca faz colposcopia numa primeira consulta, nunca. Então, às vezes, você chega no consultório, a médica examina, já bota ali, já registra, ou até pede quando ela não faz a colposcopia, e não tá, e tá errado. Por quê? Porque tem que ter a citologia primeiro para fazer a colposcopia. Então, muitas vezes, quando vocês forem no consultório, as meninas só, Charles não vai ter esse tipo de problema, por enquanto, a não ser que ele vire um transexual feminino com a idade, mas a princípio ele não vai ter colo do útero aí. Então, mas isso vai acompanhar às vezes alguém. Aí você vai ver, hoje as pessoas até projetam, né? Tem telinha, aparece o colo. Tem paciente que não gosta nem de olhar para o próprio colo do útero quando projeta na TV. Mas isso é a colposcopia, que pode ser na lente ou pode ser na tela. Isso não é a colposcopia, isso é olhar o colo do útero com ampliação. Tá? Mesmo que a pessoa fale que é colposcopia, não é colposcopia. A colposcopia, ela requer treinamento. Você tem que fazer um curso. Inclusive, tem prova para a Sociedade Brasileira de Colposcopia, para você ter título de especialista em colposcopia também. E ele tem uma sequência técnica. O que você vai fazer, a grosso modo, que a gente faz na colposcopia? Ela tem um aparelho, tá? Esse aparelho tem uma ótica, parece um binóculo, tá? Tem uma luz muito forte aqui, e a gente segue alguns procedimentos. Tá? Procedimento, o que a gente faz normalmente com relação na colposcopia? O básico é você lavar, tá? Aquele colo que estava com aquela leucorreia, você precisa pegar um sorinho, dar uma lavada, uma limpada, tirar o excesso. Tá? Já estou considerando que veio alteração no preventivo e eu vou fazer a colposcopia. Tá? Então, o paciente já chegou com o preventivo, você vai botar lá a paciente em posição ginecológica, toda aquela questão, esvaziar a bexiga, blá, 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 sistematização do exame ginecológico, que eu preciso até marcar isso, porque eu já até perguntei em OSCE e muita gente errou dessa sistematização. Mas tem que lembrar que tem que pedir para a paciente esvaziar a bexiga antes, você vai fazer a inspeção dinâmica, você pode tomar um esguicho de xixi. Daí você vai lá, faz o espéculo e vai olhar o colo. Você faz de novo o exame ali que você já fez, porque teoricamente eu estou pensando que você colheu o preventivo, e já pega o sorinho fisiológico e já vai lá, lava, e você tem o teu aspecto macroscópico ali. Aí, o que basicamente você vai fazer? Você vai usar ácido acético 3 a 5%. Tá? Ácido acético 3% é o vinagre do restaurante, é a mesma coisa. Tá? Mas não compre vinagre para usar, tá? Compra o frasquinho direitinho, porque a paciente pode não entender para que você está usando o vinagre ali. Mas é a mesma coisa, ácido acético. Tem lugar que usa a 5%, a grande maioria usa 3%, porque ele pode arder um pouco. E o 3% ele é suficiente. Tá? E você pode fazer o teste de Schiller, que eu vou mostrar também. Ele não é padronizado mais, mas ele pode te ajudar em algumas coisas, mas ele não é protocolo. Agora, se na Unimed você fizer, por exemplo, a colposcopia e não tiver fotinho do teste de Schiller, o convênio não paga a colposcopia, entendeu? Então, apesar de não ser uma coisa que antigamente a gente achava que era, ele precisa estar presente aí. E aí, quando você molha com ácido acético, a gente pode ter algumas alterações. Eu esqueci de falar das indicações. Eu volto para a técnica daqui a pouco. Bom, preventivo, alguém tem dúvida como é que colhe? Tá? Uma coisa
Importante. Quem mora no Tratado de Tordesilhas Politoral, aquela região antigamente conhecida como Brasil, porque alguns esquecem que aqui a gente está no Brasil também, principalmente São Paulo, Rio e o Sul, preventivo chama Papa Nicolau. Papa Nicolau foi o cara que fez a primeira coloração, você já deve ter visto isso, a primeira tipo de coloração para pesquisa de célula neoplásica, e ele criou uma classificação baseada na coloração dele. Não usa mais. Às vezes vem escrito no preventivo lá, mas não hoje em dia é o Bethesda, né? Mas é muito comum, você chega em São Paulo, se você falar, vamos fazer o exame preventivo, a paciente fica meio sem saber, porque tem o preventivo do câncer de mama, tem outros preventivos. Lá, geralmente, se fala Papa Nicolau. Aqui, geralmente, a gente usa exame de prevenção do câncer do colo do útero, ou exame preventivo. Apesar da Luciene ter dado errado na prova para os alunos agora, porque escreveram Papa Nicolau, né? Então, assim, é um preciosismo, coisa típica da Luciene, que não precisava ter dado errado. Ajudou muito nos 95% que pegaram o exame, alguns até ficaram por pouco lá, porque o Papa Nicolau, teoricamente, está errado mesmo. Mas só estou falando porque, assim, se caso vocês, de repente, vão para essa residência fora e cair alguma questão, usem a terminologia exame de prevenção do câncer do colo do útero, mesmo quem está acostumado a usar Papa Nicolau, tá? Então, você vai fazer a raspagenzinha da ecto e da endo vai usar a escovinha. Tem algumas escovinhas que já fazem os dois ao mesmo tempo, mas no Brasil a gente não usa. Pode ser colposcopia oncótica ou tá errado? O termo da colposcopia, o termo, na verdade, se você for olhar na semântica, tudo, o termo seria citologia ou colposcopia oncológica. O oncótica ele tem alguns erros aí, mas na prática se popularizou o oncótica. A princípio, não tem problema usar, não. Mas o termo correto é exame de prevenção do câncer do colo do útero e a colposcopia, a gente fala em colposcopia da mesma forma, do colo do útero. Tá? Porque a colpo, na verdade, ela vai te orientar a biópsia, na verdade. Ela é um exame, ela é uma técnica que vai te auxiliar a coletar material. Você tem suspeitas com ele, que a gente vai ver. Mas a colpo sozinha, ela não vai servir para muita coisa. E quanto à introdução da escovinha, eu já vi falar, tipo, de colocar toda ela até um pouco acima, ou então deixar bem na jeque. Qual que seria? Se você tá vendo, porque se você tem uma metaplasia ali, a jeque ela tá fora, ela tá fora do orifício ali. Então não vai mudar muita coisa. Mas geralmente eu introduzo a escovinha até sumir o pelinho branco. Eu vou subindo e rodando e volto rodando. Porque, teoricamente, o ideal é que essa escovinha vá até o orifício interno do colo. Ok? E aí, essas são as classificações, né? Então, baseado nelas, é que a gente vai determinar o que a gente vai estar fazendo. Tá? Então, o Papa Nicolau, antigamente, ele tinha de classe 1 a classe 5 e funcionava super bem. Mas qual que era o problema? Tinha um grupo de células aqui em que, com o tempo, com a melhoria das técnicas, começou a perceber que tinha um grupo aqui indeterminado. E na classificação dele não entrava para lugar nenhum. Tá? Mas isso só foi mudar nesse século, porque o que mudou? O classe 3, o classe 1 e classe 2 vai ser sempre normal, né? São alterações benignas aqui. O classe 3, 4 e 5 não mudou muito. Tá? Até hoje, vocês vão ver que tem preventivo que vem com displasia leve, NIC1, ou displasia moderada, NIC2, acentuada, NIC3. Isso daqui ainda usa. Mas o mais correto é usar, o pessoal chama, os patologistas chamam de Elisil e Agazil, né? Elisil e Agazil, que são as lesões de alto ou baixo grau intraepitelial. Então, na prática, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem um grupo aqui intermediário em que eles precisam entrar nessa avaliação. E eles são muito importantes na hora da gente definir o que a gente vai estar conduzindo para o paciente. Tá? Então, eu vou voltar nisso daqui mais uma vez. Esse aqui estava animado, eu apaguei a animação. Então, basicamente, o que a gente tem? Classe 1 e classe 2, gente, o paciente chegou com preventivo classe 1 e classe 2, um abraço para o gaiteiro. Tá? Não tem que se preocupar. Você, dependendo da paciente, até pode repetir até em 3 anos esse preventivo. Tá? Mas, a princípio,
a recomendação é de 1 em 1 ano ou de 2 em 2 anos, no geral, mas o protocolo eu já vi no Ministério da Saúde, no meu posto tinha lá. Paciente, o problema é assim, aí você ter certeza que o paciente é monogâmico, ou a paciente, por exemplo, já teve vida sexual ativa com um homem, não tem mais. Então, você tem que ver em que circunstâncias ela está, mas classe 1 e classe 2, esquece, isso aqui não tem indicação de fazer colposcopia, tá? Vamos lá. Aí, tudo que está aqui é do classe 2 para baixo, tá? Isso daqui, ops, é daqui para baixo. Deixa eu apagar aqui que já ficou muito riscado. A gente vai começar a ver daqui para baixo. Então, o que a gente pode ter daqui para baixo? A gente pode ter alterações visivelmente não neoplásicas. A gente pode ter lesões em que a gente não sabe dizer se é só ou não é de alto grau. E a gente tem as lesões já alto grau. Tudo que for definido de alto grau, que aparecer na citologia, colposcopia. Então, alto grau, não tem que ter dúvida. Apareceu qualquer lesão de alto grau, se você for pegar alto grau antiga, displasia, de repente veio lá, vocês estão trabalhando lá em Quixeramobim do Norte, o cara não usa essa tecnologia, essa definição e fala, é o NIC 2, o NIC 3, ou displasia leve e moderada, elas já são indicação de fazer colposcopia. Então, se sabidamente é de alto grau, colposcopia. Se é de grau, e se você não consegue determinar o que é, tá? Isso daí o que é? Você pode ter tanto célula a escamosa quanto a célula glandular. Essas duas aqui entram nessa linha aqui, das indeterminadas. Se você tem o ascos, que é epitélio plano estratificado, você tem certeza que é não neoplásico, não vai fazer colposcopia. Mas se você está na dúvida, você não tem certeza que é isso, quem é que tem a certeza ou não? É o patologista. Ele está olhando lá, ele viu que tem umas células diferentes, ele não consegue definir se todas são não neoplásicas, vai para a colposcopia. Tá? Então, alto grau, lesão que ele não consegue definir, ou lesão de célula de epitélio glandular, não importa qual que seja, vai para a colposcopia. Tá? Quem não vai para a colposcopia? Quem não vai? Ascos, porque elas não são neoplásicas, e as lesões de baixo grau, que são aquelas antigas NIC1. Tá? Então, alterações de significado intermediário de células de epitélio plano estratificado ou de displasia leve, que são muito próximas uma da outra aqui, você não pede preventivo, não pede a colposcopia. E vai fazer de que forma? Se a paciente tem menos de 25 anos, você vai repetir em 3 anos, 25 e 29 até aqui você repete em 1, mais de 30 você repete em 6 meses. Isso para ascos. Se é de baixo grau, 25 repete em 3 anos, mais de 25 vai repetir em 6 meses. Tá? Então, lesão de alto grau, ou aquela que você não consegue definir, colposcopia. Células de epitélio glandular, colposcopia. Só vai deixar sem fazer ascos e lesão de baixo grau, são as displasias leves. Essas não precisam. Por quê? Porque a maioria o organismo conserta sozinho. Tá? E aí tem um pouco daquela discussão. Mas a menina começou a ter relação aos 10 anos, ela está com 20, ela não tem que fazer preventivo? Segundo a Sociedade Brasileira Internacional de Colposcopia, deixa eu só, desculpa.
Ela diz que a paciente tem, antes dos 20, 25 anos de idade, uma curva lá de resposta, por exemplo, à agressão do HPV. E que o organismo ainda está amadurecendo e normalmente, para a grande maioria das pacientes, vai se resolver sozinho. Então, aquela pequena parcela que pode desenvolver neoplasia antes dos 25 são de tipos completamente fora do padrão. E a coleta precoce do preventivo não ia ajudar em muita coisa. Então, não justifica você ficar gastando o exame e nem expondo o paciente a estar fazendo exames para algo em que não vai que o tratamento ele é desnecessário. Por quê? Porque, a princípio, ele vai se resolver sozinho. Acima dos 25, a idade que vocês já estão chegando aí, vocês já estão naquela idade já meio veinha, já para patologia cervical, então aí precisa já fazer o preventivo e seguir essa rotina, aí já muda. Tá? Isso vem da Sociedade Internacional de Patologia Cervical. Esse quadrinho que vocês estão vendo aí é o quadrinho do Ministério da Saúde, que segue a patologia cervical. Então, qualquer orientação fora disso, hoje em dia, está errado. Tá? Se você colocar numa prova fora do que está aí, está errado. Se você vai prestar um concurso público, residência, uma prova de emprego, e o cara vai se basear, se ele for perguntar alguma coisa desse tema, no que está aí. Então, hoje, maio de 2021, é isso que tem que ter de orientação com relação à coleta da colposcopia. Tá? Pode ser que mude amanhã, já mudou antes. Tá? Mudou não faz muito tempo, 25 anos de idade. Mas hoje a gente tem que usar o que existe dentro de sociedade científica. E não adianta vir com também, o pessoal às vezes vem para revisão, né, com trabalho lá na Universidade de Fernando de Noronha, né, um grupo de GO da Universidade do Acre. Às vezes, o Acre não tem universidade, Fernando de Noronha que não tem. Mas o cara vem com um trabalho, o trabalho não significa nada, ele significa que alguém observou alguma coisa. A sociedade que vai homologar aquilo para fazer parte da rotina ou não. Então, assim, você tem uma observação empírica, isso com patologia cervical eu já vi muito. Tinha um colega médico, GO, em que ele dizia que para toda paciente ele mandava ela tomar Cebion e fazer ducha vaginal com Cebion. Cebion é aquela vitamina C. Porque ele dizia que vitamina C melhorava a cicatrização pós-cauterização, que na época já não tinha nem indicação de fazer cauterização. Aí você vai ver qual que é o N dele. 10 pacientes. Não justifica. Então, assim, tem que basear no que você tem na sociedade. A observação empírica, ela pode ser útil, mas desde que você aplique um método científico em cima e aquilo tenha resultado. Né? Se não tiver método... Vocês viram essa semana lá no site da Reuters? É que eu vejo, na verdade, eu sigo pelo Twitter, né? Então, tem um vídeo do pessoal na Índia sentado com os baldes com esterco, aí eles molham, jogam água no esterco, e aí passam o esterco da vaca no corpo inteiro, porque a vaca é sagrada e vai proteger eles da Covid. Depois eu mando o linkzinho no grupo lá. Vai proteger da Covid o esterco? O princípio, você pode usar isso e fazer um trabalho científico. Duro é o caso você fazer um duplo cego e escolher os voluntários, né? Mas na Índia tem os voluntários lá. Aqui vai ser pouco difícil. Mas você vai comparar e você vai ver que não tem eficácia nenhuma. Esses medicamentos de prevenção da Covid é a mesma coisa. Tá? Então, tem que seguir. Uma aluna me colocou uma vez numa prova, já falei lá no INDEP, útero inferior. E ela quis me justificar com um trabalho de uma faculdade de fora. E ela nem leu direito, porque ela traduziu errado, na verdade. A tradução que estava equivocada. Mas não existe útero inferior, porque não tem o superior. Então, só porque foi publicado, não vale. Então, assim, vocês tomem cuidado na hora de ler trabalho também. Agora com a Covid está um inferno, né? Porque você pode liberar trabalho sem passar pelos controles normais que se passa uma publicação. Então, a gente está vendo muita coisa. Mas vocês já vão virar médicas, então tomem muito cuidado com isso. Se vocês entrarem no grupo de médico do regional, eu não faço parte mais, graças a Deus, porque eu não sou mais médico, eu sou professor, então eu posso sair. Mas a quantidade de discussão, gente, em cima dessas coisas, fundamentada em trabalho que não tem nem em revista categoria C ou D, nem tem reconhecimento de sociedade, é muito grande. Então, assim, tomem muito cuidado por conta disso. E uma maneira boa de vocês não se perderem nisso, eu vou trabalhar no PSF lá no interior, em algum lugar, vou ter que atender preventivo.
como é que eu vou ficar antenado com essas questões da Sociedade Internacional de Patologia Cervical? Compro o aplicativo da sociedade. Tá? Não ganho dinheiro, é caro, $43 eu acho que é um aplicativo, não é um aplicativo barato, mas ele acho que não cobra anuidade, ele só cobra o aplicativo. Porque hoje em dia está um inferno, né? Qualquer coisa que você quer comprar tem que pagar mensalidade e unidade. O deles eu acho que é só, a Vanessa tem. Então nele, o que você vai fazer? Só que aí você tem que saber qual que é o jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer o que é? É fazer o preventivo primeiro e esperar chegar o resultado. Quando chega o resultado, você joga no aplicativo. Então você põe lá idade, se tem HPV ou não, eles orientam a fazer a captura híbrida junto, se a paciente está grávida ou não, e aí você põe o teste do preventivo. Ó. Tudo eles já usam Agazil, ácido. Aí você coloca ali. A hora que você coloca ali, ele te dá o que você tem que fazer. Ele já te dá toda a rotina que você tem que fazer. Repetir um ano ou refazer o teste do HPV, vai ter que fazer alguma punção, alguma coisa. Então, isso é ótimo, assim, porque se mudar isso amanhã, eles atualizam o algoritmo lá. Então, o teu algoritmo vai estar ali. Isso tudo, gente, vai acontecer para quase tudo que é doença. Vocês lembram de neuro, né? Vocês tiveram neuro? Não sei se vocês lembram de todas aquelas, quando tinha aquelas áreas aquelas áreas de isquemia no cérebro, lá que você já jogava no aplicativo para ele te dar prognóstico, extensão, tudo vai virar meio aplicativo. Só que para botar no aplicativo, você tem que examinar. Tem que examinar o paciente, tem que conversar com o paciente. Não dá para fazer como... Ontem me mandaram um trabalho de um grupo, não é da sociedade, mas um grupo de psiquiatras nos Estados Unidos, que eles preconizam que o diagnóstico de psiquiatria tem que ser feito só por exame laboratorial, principalmente hemograma. Então o cara faz o hemograma e faz mais os 2 exames, por aquilo ele define se a pessoa é bipolar, se é esquizofrênica, e institui o tratamento baseado em exame, né? Psiquiatra. Eu falei, cara, tá faltando remédio para eles, né? Eles acho que não tomaram o remédio. Tá, então esse aplicativo não recomendo comprar, porque ele é muito caro. Se lembrar, basicamente, desse quadrinho do Ministério da Saúde, vocês se viram bem praticamente com 99% das pacientes, mas mais para frente, quem for atender, que estiver atendendo o tempo inteiro, se achar que é conveniente, o aplicativo é muito bom. Tá? Então, o que a gente tem na colposcopia? A gente vai ter, pode aparecer, a gente tem os 2 epitélios, tá? O 1 aqui, ele mudou porque eu botei o fundo da mesma cor da letra, então ele sumiu, tá? Mas o 1 é epitélio, é o plano estratificado, que é a ectocervice. O 2 é a endocervice e a zona de transformação. Então, isso é muito importante. Você olhou para o colo, dá para ver, aqui a JEC está um pouquinho mais para cima, a foto está péssima, né? É do manual da Febrasgo, tá? Mas é aquele colo que está bonitinho, a princípio está normal. E o que vai mudar, olha, essa imagem eu vou trazer ela de volta lá para frente, tá? Mas é uma imagem normal, tá? Por que eu sei que a princípio tá normal? Eu não apliquei nada, eu só lavei com soro fisiológico. Eu estou vendo isso sem aplicar nada. Não foi passado nenhum produto ali, tá? Cadê a imagem? Oi? Cadê a imagem? Ixi, a imagem já passou faz horas. Eu voltei a imagem aqui para você ver. Tem um certo delay o computador a internet da Fabiana. A TV tem que trocar a válvula da TV, porque essa TV de válvula não pega mais direito. Vai lá fora e mexe na antena, gira a antena lá fora, você consegue pegar direito. Gente, meu Deus. Tá, não tá aparecendo. Parou no epitélio colunar aqui, o meu. Eu te mando a foto, peraí. O que vai mudar agora, gente, é que... por que se usa... lembra lá, epitélio na colposcopia? Vai usar ácido acético e depois o iodo. Vamos começar com ácido acético. Por que usa ácido acético e não usa ácido bórico, ácido clorídrico, ácido... Por que é o ácido acético, a princípio, que a gente usa ali? Para não corroer tudo. Também, ele é um ácido bem tolerável. Mas o que vai acontecer com esse ácido naquele epitélio? O que vocês já ouviram, sem falar muito da parte técnica, mas o que vocês já ouviram de imagem colposcópica quando fala de colposcopia? Eu só sei do teste de Schiller, doutor.
Quando você passa o ácido acético, podem aparecer imagens chamadas de acetobrancas. O que é uma imagem acetobranca? É uma imagem em que, quando você passou o ácido acético, ela ficou branca. Resumindo é isso, é bem clássico. Agora, por que fica branca quando você passa o ácido acético? Fundamentalmente porque toda vez que você tiver um processo neoplásico, tá? Neoplasia não significa câncer, um processo de uma alteração celular importante, esse processo tem um metabolismo proteico diferente. Você tem um crescimento anormal ali. E esse crescimento anormal, essa proteína aumentada, essa quantidade ali, ela tem um grande tropismo pelo ácido acético. Então, quanto mais atípico, quanto maior for o crescimento proteico ali, celular, neoplásico, mais o ácido acético vai impregnar e mais branca vai ficar a imagem. Então, além dele ser um ácido tolerável, ele tem essa característica de impregnação em neoplasia, tá? Seja benigna ou não. Então, você tem uma displasia. Quando você está lá, você pinga o ácido acético, e aí isso daí vai começar, vou pular para cá, olha aqui, isso daí vai causar uma diferença importante de acordo com o tipo de neoplasia. Olha essa imagem aqui, Fabiana, depois ela copia aí de vocês, se ela tiver com a internet muito ruim, mas olha essa imagem aqui e olha a imagem que eu mostrei aqui. Aparentemente, macroscopicamente, elas têm muita diferença. Não. Macroscopicamente, olhando as duas, aparentemente não tem nada. A grande diferença entre as duas, qual que é? É que nessa imagem aqui foi passado o ácido acético. Tá? Então, não sei como é que estava antes ali. Pode ser que estava totalmente rosinha, ou esse rosa mais escuro aqui de fora. Não sei. Fechou, parou de coisar a tela. Ixi, voltou? Voltou. Tá, então, o que pode ter acontecido aqui eu não estou vendo a imagem antes, eu estou vendo a imagem só depois de ter passado o ácido acético. Então, quando foi passado o ácido acético aqui, essa área que está mais clara é uma área em que, a princípio, você olhando o olho nu não tinha nada. Mas por que ela ficou mais clara? Ficou mais clara por quê? Porque existe um processo um processo celular, um processo neoplásico aí, diferente do que tem normalmente aqui no colo do útero, tá? Então, o ácido acético ele tem esse tropismo por desenvolvimento celular alterado. E aí, depois eu volto para cá, e aqui tem as duas imagens antes. E nessa daqui, por que eu sei que isso não é epiteliocito branco? Por que eu posso dizer que naquela primeira imagem isso daqui não é epiteliocito branco? Ainda não passou o ácido. Exatamente. É bem elementar, é isso mesmo. Tá? Se você pega uma imagem dessa daqui, tá? Eu estou perguntando porque eu já falei em prova. Tá? Você coloca o caso clínico lá, bota essa imagem, tá? E aí a pessoa fala que é epiteliocito branco. Não dá para você só vai poder dizer se é epiteliocito branco se for passado o ácido acético. Se não foi passado o ácido acético, é provavelmente o quê? Uma área de metaplasia. Está reepitelizando ali. Provavelmente era epitélio. É aquilo que a gente discutiu no começo. Você teve uma eversão desse epitélio glandular, ele sofreu a ação do pH ácido da vagina e está se reepitelizando para epitélio plano santificado. Essa aqui não. Essa eu passei ácido acético. E aí, olha só, essa aqui quase que não dá para ver, ó. Quase que não dá para ver. Tá, eu já tive paciente com lesão pequena, que assintomática, a princípio, em que, na época, a gente fazia curso de colposcopia, então a gente fazia colposcopia até em homem, né? Sem indicação nenhuma, porque a gente queria treinar. Então, a coisa de residente que nem inteiro, parecia qualquer coisa, põe aí, vamos fazer colposcopia. Eu lembro que apareceu uma lesão parecida com essa daí, essa linguetinha aí. E aí a gente biopsiou. Na biópsia não veio nada. Aí a gente tratou meio empiricamente, cauterizou, né? Porque a gente cauterizava, ela voltou em 6 meses, voltou em 1 ano e continuava a mesma lesão epiteliocito branco. Então, a princípio, chegou-se à conclusão de que é constitucional. Por algum motivo, ela tinha uma alteração ali, tipo uma pinta de nascença. E aquilo nunca se modificou, nunca cresceu, nunca aumentou. Então, a princípio, a gente... Mas foi um caso
que só apareceu porque a gente fez um exame que não estava indicado. Você vê que fazer exame não indicado, às vezes, leva a um diagnóstico equivocado, bota a paciente para fazer procedimento que não precisa, cauterizamos, não resolveu, e a gente só gerou um estresse, um monte de exames desnecessários, porque fizemos colposcopia numa paciente que não tinha indicação, porque, na verdade, a gente queria treinar, né? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. Mas aí, o que vai acontecer com o ácido acético? Quanto maior for a displasia, maior é o metabolismo proteico ali, e menos ácido acético você vai precisar colocar. Aqui, tá até com o cotonete aqui com ácido acético. Por quê? Porque isso daqui você tem que molhar, olhar, molha, porque rapidinho ele já perde. Você molha, você fala, cara, será que era brilho da luz? Tipo, isso aqui que é o brilho da luz? Ou tinha um epitélio ali? Aí você molha de novo, vai molhando, ela aparece e logo depois já some. Tá? É muito discreto e a impregnação é muito rápida. Aqui não. Aqui você passou pouco ácido acético e já, puf, ficou aquele branco, que eles chamam de branco pelo... Nossa, enrosquei. Branco de pérola. Branco perolado. Pouco ácido acético, ele já impregnou. E ele demora mais para sair. Quanto maior a displasia, e aqui você consegue ver bem. Você consegue ver bem o limite da área. Não necessariamente, antes de fazer, você conseguia ver limite. Às vezes o colo até que estava bonitinho aqui. A hora que você jogou o ácido acético, puf, ficou essa coisa branca. Você não dá para jurar para paciente que tem algum problema aqui, mas você vai biopsiar, vai tirar um pedaço aqui, vai tirar um pedaço aqui. Normalmente vai fazer o Schiller antes, que eu vou falar do Schiller, mas você vai falar para ela, olha, da tua colposcopia vieram algumas alterações, vamos esperar chegar o resultado da biópsia. É óbvio que se ela veio fazer colposcopia, não tinha nada no colo, e a hora que você fez a colpo, deu uma área extensa de epitélio aceto branco, o preventivo dela com certeza estava alterado. Com certeza. Ela podia olhar, não ver nada no colo, mas tinha alteração no preventivo. Por isso que foi feita a colposcopia. Tá? E aí, quando você tem essa área aqui de transformação, ela não é linear, redondinha. Tipo, a JEC não vai formar redondinha, bonitinha em volta. O processo metaplásmico de transformação não é regular. Então, ele vai ter áreas que vai estar mais, áreas que vai ter menos. Tá? E aí, a hora que você passa o epitélio acético, passa o ácido acético, que você vê onde é que está o epitélio aceto branco, é dentro dessa área aqui que você vai biopsiar. E aí, para você saber exatamente onde que você vai biopsiar, você faz o Lugol. O que é o teste do Lugol? Que é o Schiller. A célula normal, ela vai ter muito glicogênio, então ela vai corar bem com iodo. E a célula neoplásica tem pouco glicogênio, e daí ela não cola. Então, alterado é o Schiller negativo. Eu acho que é isso. Então, esse era o conceito antigo. O que mudou nesse teu conceito? Exatamente, o iodo tem tropismo para o glicogênio. Quem que tem muito glicogênio? Não é a célula normal, é a célula do epitélio plano estratificado. A célula endocervical, ela não tem glicogênio. Então, a célula da endocervice, ela não vai corar. Então, o que muda é isso. É porque antigamente se achava que a metaplasia era um processo patológico. A metaplasia, gente, é um processo fisiológico, de transformação fisiológica. Então, a célula plana estratificada tem muito glicogênio. O iodo impregna ali e fica escuro. A célula endocervical não tem glicogênio, então ela vai ficar clara. Então, o que a gente tem aqui dessa imagem, a gente tem uma área que mistura zona de transformação, o epitélio que já transformou com o epitélio que está transformando. Né? Então, você vai fazer o Schiller, mas para direcionar. Por quê? Porque você vai fazer geralmente essas duas punções. A ideia é pegar nas áreas que estão se transformando ou não se transformaram ainda. Geralmente, as zonas que tem iodo já é o epitélio plano estratificado. Então, ali, a princípio, não vai te trazer, pode não trazer muitas informações. Mas, hoje em dia, geralmente, você faz meio 2 a 4 pontos ali indistintos. Você pode fazer sem fazer o iodo, não tem problema. Por isso que o iodo ele é discutível, porque existia o conceito de que era de célula alterada e célula não alterada.
mas o conceito é iodo, glicogênio, plano estratificado. Não pegou iodo, é célula endocervical. Não necessariamente vai ter alteração neoplásica. Tem metaplásica, mas não neoplásica, ok? E aí, o que precisa lembrar? Imagens colposcópicas alteradas, as normais, tá? De novo, aqui está faltando um, epitélio plano estratificado, plano estratificado. E as patológicas mais comuns são essas. Epitélio, o aceto branco, que pode ser plano ou denso, eu vou passar todas. Pode ter mosaico, pode ter pontilhado. Vasos atípicos, tá? E algumas mistas aí. O que muda? Exatamente se uma vai começar de um jeito e vai migrar para outro? Isso eu já vi tanta controvérsia. Eu até ia perguntar para a Adriana na aula passada, mas acabei esquecendo. Porque o que eu tenho de conceito é que do plano para o denso tem uma complexidade maior. Então pode ser uma displasia leve para uma moderada. Agora, mosaico pontilhado, para mim sempre foi imagem já de displasia moderada para grave. E isso é o que tem na literatura, mas eu fiquei na dúvida, era para ter perguntado para ela, eu esqueci. De qualquer forma, isso são imagens de colposcopia alterada. Se você fizer um epitélio cetobranco, mesmo que plano, tudo isso, de novo, a gente está considerando que só chegou até aqui essa paciente porque ela tem uma citologia alterada. Tá? Se você for pegar paciente aleatória, sem sintoma, sem preventivo e fizer uma colposcopia, pode acontecer o que eu falei com aquela paciente minha da época que eu era residente. Você tem uma lesão ali que não tem nada e ficar ganhando em cima. Mas como a gente pensa que tem uma citologia alterada, qualquer exame dessas que vier na colposcopia, você vai ter que complementar. Você vai ter que tirar um pedacinho para ver o que está acontecendo aí. Tá? Mas macroscopicamente, só de olhar, você já tem uma noção entre o extremo do leve para o extremo de alto grau. Então você pega ali, você consegue ver bem o limite de uma para outra, aquela borda está mais elevada, você molhou um pouco só de leve com o ácido acético, já impregnou e não apaga fácil. Bom, você tem que pensar que ali a gente tem uma lesão de médio para alto grau. Tá? Então, e você vai ter que biopsiar e vai ter que falar para a paciente que ela vai ter que voltar logo para ver as análises dos exames dela ali. Então, quando você tem os limites um pouco mais precisos, aqui o limite se mistura, você não vê direito onde é que está, você vê aquele lisinho, a cor está meio parecida, uma diferença de rosa não muito grande, você sabe que é uma lesão, a princípio, de não muito alto grau. Tá? Então, essas diferenças em que a gente consegue ver aqui dessas cartas colposcópicas, vocês têm que saber, isso é uma coisa importante, até porque vocês têm um ambulatório de patologia cervical para discutir isso daí. Então, tudo que vocês virem de diferença de discussão, vocês têm que se basear na literatura. Se você pegar alguém lá a Maristela já foi presidente da Sociedade Brasileira, pena que ela não faz mais colposcopia aí, ela até está de licença, mas ela fez muito tempo. Era ótimo, porque ela é super antenada e sabe demais dessa área também. Mas, na dúvida, se alguém falar alguma coisa diferente, vocês assim, não precisa se confrontar, mas pode questionar e lembre-se que vocês têm a referência que é o Ministério da Saúde também aí, e a FEBRASG, né? Tá? Então, ó, aqui uma imagem. Isso daqui, ó, tem mosaico e pontilhado. Ó. Mosaico parece azulejo, tá vendo? Parece aqueles ladrilhos que fazia com caco em casa de fazenda, em área, varanda. O pontilhado, você não vê a diferença dos ladrilhos, mas você vê um monte de ponto. Se de cara você passou o ácido acético, apareceu o mosaico, apareceu o pontilhado, não importa que é grosseiro ou não, você vai biopsiar. E vale a pena biopsiar nessas duas áreas diferentes aqui. Tá cheio, né? Na verdade, o colo tem mosaico para cá, tem pontilhado para cá, o colo inteiro está bastante afetado aí. Aqui, olha só como está mais denso. O sulco entre eles está bem mais visível. A foto está ruim, mas a gente consegue ver a diferença de cor daqui da ectocervice para essa região aqui onde foi passado o ácido acético. Aqui é a mesma, não sei porque eu repeti. Aqui está péssima essa foto, por quê? Porque deu reflexo, né?
Dá para ver um pouquinho ali tudo. Você precisa dar um zoom. Essa é do manual da Febrasgo, mas ela está bem ruim de ver. Olha só aqui, como está feio, né? Aqui sim você consegue ver que ela está bem feio. Aqui sim, Mariana, os vasos se caracterizaram bem mais nítido que lá. Está meio avermelhado, mas aqui você consegue ver. Tá aí o vaso atípico porque é crescimento celular desordenado. O tumor vai tentando se nutrir, mas ele cresce de forma desorganizada. Só que para vasos você tem uma técnica. Você vai botar na luz. Então o colposcópio ele tem filtro verde e filtro azul, ou tem os dois. A hora que você põe o filtro, aí você consegue ver bem a vascularização toda. Tá? Aqui é um filtro verde e aqui é um filtro azul. Tá? Tem muito vaso. Tá? Tem vasinhos pequenos, vasinhos maiores, mas essa vascularização toda é sinal de provável processo neoplásico aqui. Esse daqui é um espino celular, tá? Um carcinoma altamente agressivo, tá? Bastante. Já no estágio comprometedor. Se você pega um colo do útero desses aqui, por exemplo, só para expandir para habilidades médicas, você fez lá o exame, essa paciente ela pode até não ser sintomática, mas você vai ter que fazer o exame de toque retal nessa paciente. Tá? Então essa é uma paciente que, por exemplo, tem indicação como parte do exame ginecológico toque retal. Para quê? Para ver se houve metástase para aquela região. Para reto, né? Geralmente, reto, bexiga. Antes disso. Vagina. Para onde que drena? Para onde que drena a maior parte desse daí inicialmente? Tem um local que é bem característico que você consegue palpar bem pelo toque retal para ver se está comprometido ou não. Fundo de saco? Na bexiga? Paramétrio? Paramétrio. Então, é quase igual um exame de próstata. Se você tiver um colo desse, já deve ter paramétrio comprometido. Então, no toque retal, você vai sentir, não vai ter aquela parede lisinha do colo, você já vai sentir ondulações ali, que já pode ser o paramétrio que está comprometido ali. Tá? Falando isso porque há pouco tempo apareceu no jornal aqui no Campo Grande News, essas matérias boas que tem no Campo Grande News quando fala de medicina, né? Agora eles estão respeitando um pouco mais a nossa categoria, graças a Deus, por conta da pandemia. Mas uma delas era uma matéria assim: como desconfiar se o teu médico está te abusando, o teu ginecologista está te abusando. E uma das coisas que estava escrito lá era isso: exame de toque retal. Então, o exame de toque retal ele tem duas indicações clássicas. Uma é realmente, lógico, você tem que explicar para a paciente que o que você vai estar fazendo é óbvio, né? Mas uma paciente com suspeita de câncer de colo de útero precisa fazer o toque retal para ver o paramétrio. E tem uma outra situação que é clássica de toque retal na ginecologia obstetrícia. Onde que é? Eu já perguntei até em prova isso. Onde vocês lembram de fazer exame de toque retal em GO? Um eu falei agora e a outra situação. Vocês já fizeram o parto com episiotomia? Qual que é o último tempo do parto normal quando tem ou episiotomia ou laceração de períneo? É para rever se tá tudo... Como que é o nome? Esqueci o nome dessa etapa. A etapa chama toque retal mesmo. Mas Isso. é o último tempo que vocês vão fazer. O último. Você terminou, deu os pontos, fechou. Aí você vai lá com o teu dedinho. Revisão, né? Para ver se não transfixou o ponto pela mucosa retal. Porque se transfixou e você não viu, o que vai acontecer ali? Uma fístula. Vai formar uma fístula. E eu não sei se vocês já viram paciente com fístula retovaginal. Primeiro que ela perde cocô pela vagina. Segundo, que aquilo para sarar, gente, é um inferno. Vai virar processo com certeza, mas é um inferno para aquilo voltar. Fístula, no geral, né? Fístula na medicina é o pesadelo de qualquer médico. Ouvir a palavra fístula, pelo menos para mim, tira o sono. E aí, se você passou o dedinho lá e sentiu que o fio passou, como é que vocês fazem? Aproveitando, não é da minha área, não é daqui, mas como é que tem que fazer?
Vocês já deram ponto em mucosa, né? Que abriu ali. Aí um desses pontos passou a mucosa, pegou a mucosa retal. Como é que vocês têm que fazer para não dar fístula? Tem que tirar o ponto, né? Se deixar, vai formar fístula. Como é que faz para tirar? Uma coisa importantíssima. Esse ponto tem que sair via retal. Ele não pode sair via vaginal. Tá? Então, o reto, o ânus, é o músculo. O músculo do esfíncter externo do ânus, ele relaxa. Existem técnicas de relaxamento. Tá? Você faz, você pegar no YouTube e pegar como é que as prostitutas fazem, ou as mulheres que fazem filme pornô para fazer filme de sexo anal. Existe, inclusive, dilatadores anais, porque ele é um músculo. Ele precisa ser relaxado. Então, você vai relaxar esse músculo. Se tiver anestesiado, obviamente, tranquilo, né? Eu sugiro que, se não tiver anestesiado, que faça uma hack, porque bloqueio pudendo só, às vezes não é suficiente. Mas esse músculo tem que estar relaxado. Você vai ter que usar ou um espéculozinho, ou vai ter que tentar. Geralmente vai precisar da ajuda de alguém. Você vai ter que pegar, vai pinçar esse fio, vai pinçar, vai puxar até onde der e vai cortar e tirar essa parte do fio via retal. E óbvio, vai sobrar uma parte que ficou via vaginal. Aí você retira e vai dar o ponto lá por cima. Se você tirar o fio via vaginal, você vai levar a contaminação de toda essa estrutura da parede até a vagina, que é pequena, mas é o suficiente para fazer uma fístula ali. Tá? Então, não pode tirar o ponto via vaginal. É difícil, é um saco. Via retal é mais complicado, é estreito, é ruim de operar, mas vai ter que fazer um esforço ali, vai ter que ter auxílio de alguém. Pega aqueles espéculos de virgem, espéculo de criança que é um pouquinho menor, tenta dilatar um pouco ali até você conseguir ter acesso. Às vezes nem vai ser tanto no visual, mas você vai sentir, vai tocar, vai pinçar e vai cortar com muito cuidado, óbvio, né? Porque na hora de cortar, não pode cortar o reto que está ali. Corta o fiozinho e tira. Eu, quando era, não lembro se era acadêmico ou era residente, residente não era porque não fui eu entrei para auxiliar. Eu lembro de uma vez que aconteceu isso e na minha cabeça eu tirava por cima, né? Pela vagina, mas se tirar vai formar fístula ali. Tá? Então, só para lembrar que duas situações onde o toque retal é normal. Tá? Vocês vão ouvir, isso foi uma repórter que fez matéria, inclusive com uma médica, né? Mas voltemos ao que interessa aqui. Lesão vegetante desse tamanho, né, gente? Você, a princípio, até pode, você vai solicitar citologia, mas até pode já pedir uma biópsia direto, porque é uma lesão vegetante. Tudo que é vegetante, você tem que pensar em que não é bom. É vegano, a comida vegana é boa? Não é, é uma porcaria. Então, lesão vegetante de colo ou de ovário, você já fica esperto, não deve ser bom. Então, vamos biopsiar. Mas é uma lesão típica essa daqui. Tá? Essa daqui, eu já tive paciente em pronto-socorro com esse tipo de lesão. A mulher veio da Bahia, ela veio direto da rodoviária para o plantão. E eu lembro que na hora de examinar tinha um pedacinho de cenoura na vagina dela. Ela já tinha uma fístula retovaginal que tinha fezes e resto alimentar. E o colo dela estava desse jeito. Só de olhar para o colo sangrava. Tá? Aí a gente tentou dar ponto, a agulha do ponto sangrava. A gente cauterizou e usou, na época não lembro o que foi, com um tampão, e ela internou dali para oncologia. Ela ficou internada e foi a óbito uma semana e pouco depois ali. Ela acabou fazendo uma sepsis e acabou morrendo. É um colo que só de olhar ele sangra. Parece que tem uma gelatina aqui no meio. Esse aqui está tudo friável. Esse aqui é um adenocarcinoma já invasor. O paciente nem tinha prognóstico, inclusive foi a óbito depois. Agora, isso aqui é mais comum, né? Isso é bem comum. Às vezes a paciente não tem lesão vulvar, mas tem lesão vaginal. Tá? Condiloma, muito comum. Então, isso é uma outra situação. Você está no posto de saúde em Campo Grande, você viu uma lesão desse tipo, o que você faz? Você colhe o preventivo, eu geralmente pego uma outra lâmina, passo ali a espátula ali e colho uma segunda lâmina. Tá? Mas não adianta mandar para a colposcopia antes de chegar ao preventivo, porque o cara lá da patologia vai te mandar de volta. Eles têm, por conduta, paciente só entra lá com o preventivo. E eu acho que está certo. Você vai colher o preventivo, pode ser que tenha alguma lesão no colo, ele vai ter que fazer. Mas aqui tem que fazer colposcopia no colo inteiro. Até vulvoscopia, né? Vai ter que fazer. Ó, cheio de lesão. Tá? Aqui, nem precisa dizer, né?
vocês, um dos grandes problemas do condiloma, da crista de Galo, do condiloma vulvar, é que na gravidez, por a questão do estrógeno, da progesterona e de vários hormônios, cresce desordenadamente. Então, a gente tem um baita de um condiloma aqui que tomou conta de tudo. Eu já vi uma paciente no regional muito parecida com essa, foi para cesárea. Hoje em dia parece que não tem mais indicação porque a paciente com uma lesão dessa já contaminou o líquido amniótico e tudo. Só que aqui tem um problema de trajeto. Não passa a criança aqui, né? Se fosse gravidez. Então aqui a paciente foi internada para fazer uma ressecção cirúrgica com o cirurgião plástico, inclusive em campo aqui. Então aqui não dá para você passar ácido. Então se ressecou o máximo que deu, o plástico deu aquela reconstruída e o que sobrou foi para tratamento com ATA aí. Tá? E dá para ver pela pele da paciente que não é uma paciente para você pensar que é uma paciente idosa, né? Que escondeu, que não apareceu. Você vê que é uma paciente aparentemente jovem, pela pelificação, pela pele, não é. Então, eu acredito, eu não sei qual é o caso, provavelmente deve ter sido, chegou a desse tamanho em função da gravidez. E aí na gravidez ninguém quer mexer, não vai fazer muita coisa, espera nascer, o que não regrediu com o fim da gravidez, vai fazer cirurgicamente depois aí. Mas é bem feio, né? Aqui é um pólipozinho que pode aparecer também, tá? Esse pólipo, ele precisa ser... o ideal é que, se você tiver uma lesão por pólipo, indicar a colposcopia, porque mais antigamente se achava que todo pólipo na base tinha um carcinoma. Então, se fazia de rotina. Mas ainda se mantém. Se ter pólipo, você vai lá, colhe a citologia e aí encaminha por patologia cervical, que o cara vai complementar, e aí ele vai indicar, hoje em dia, você retira isso por vídeo hístero, né? Tá? Não vai puxar só com a pinça que pode sangrar. Aqui, gente, tem 2 videozinhos só para finalizar. Eu vou... A caneta, apaga a caneta, sai da caneta. Eu vou passar ele um pouco rápido, porque essa aula depois eu vou mandar para vocês aí, se for o caso, se alguém quiser ver. Mas olha, aqui um colo rosadinho, bonitinho. Tá? Lava com ácido acético. Faz a lavagem com ácido acético. Lavagem com ácido acético, ó, soro fisiológico. Tá só lavando. Continua lavando. Ó, e aí vai começar a passar o ácido acético. Já dá para ver aqui no canto que tá ficando mais branco. Ó. Puta, que musiquinha chata é assim. Deixa eu tirar. Corta a música. Ó, olha a diferença do que a gente tem de imagem aqui. Tá. Quem tiver de celular vai estar ruim de ver. Mas, ó. Eu vou dar uma... Olha o que tem de imagem, fora os brilhos, ó, branca aqui. E olha como é que estava antes. Estava completamente rosadinho, passou o ácido acético e encheu de imagem acetobranca. Mas tem bastante imagem ali, em que aqui não tinha. Provavelmente foi para a colposcopia, porque deu alteração na citologia. E aí faz aqui, bota o filtro para ver se tem vasos atípicos. E aí, na verdade, o que ele acaba fazendo aqui é uma biópsia. Ele tira material da endo e tira material de fora. Tá? Eu cortei, eu deixei só da parte da endo. Ele não faz o chile para fazer a biópsia aqui. Tá? Então não precisou. Ele pegou essa área que estava toda aceto-branca e fez. E tirou e fez uma pequena coretadazinha lá dentro do glandular para retirar material também. Tá? Esse vídeo é um pouquinho antigo. Nesse outro aqui, tirar essa música. Nesse outro aqui ele já começa direto. Olha só como já... Olha o esbranquiçamento que está aí. Olha só o que tem de área... Ops, volta um pouquinho. Dá para ver mesmo... Aqui, vocês conseguem enxergar o que está de branco ali? Tá? Aqui é uma neoplasia, já é um NIC, provavelmente 2 aí, uma displasia já moderada, deve ter um Hzil aí, com tão pouco ácido acético, no outro, ela lava, até aparecer. Aparece, mas lava. Aqui pouca coisa, ó, já impregnou, tá? E a gente tem áreas que está mais branca, área um pouco menos branco, tá? Foi feito aqui
o filtro verde para ver se tinha vasos atípicos. Olha o que dá para ver de área que impregnou com ácido acético. Algumas bem mais intensas, algumas um pouco menos. Tá? Então, olha só o que tinha aqui junto. Tá? Além de todo o epitélio que tinha ali, a vagina está cheia de condiloma. Tá? E aí, o que ele vai fazer aqui? Aí ele faz o Schiller. Não lembro se ele biopsiou antes ou depois. Ele faz o Schiller, aí a gente tem o Schiller. Tá? Então, essa área branca toda que está aparecendo aí é a área de epitélio glandular em que não corou. Tá? É a área de transformação aí. E é onde ele vai direcionar, é a zona de transformação para fazer as biópsias ali. Tá? Eu só deixei a primeira aqui, ó. Aqui parece que sangra muito, está saindo um rio de sangue, né? Mas é porque a lente está ampliada. Tá? Lembrar que o colo não é desse tamanho. Deixa eu ver se tinha alguma coisa mais interessante que não. É mais aqui, tá? Mas aqui, ó, só de passar o ácido acético, ele tá passando lá o Lugol, ele colore rapidinho, tá? Uma área bastante importante. Então, provavelmente, não tem tanto relevo, mas a impregnação ficou muito intensa. Tá? Dá até para se... Eu não vi a citologia do preventivo, né? Óbvio, estou chutando aqui, nem o resultado da biópsia, mas você... E às vezes você tem áreas de displasia leve com displasia moderada também. Você pode ter as duas na mesma área. Beleza? Beleza. Doutor, eu fiquei. Quanto à metaplasia, o segmento dela, como é? O segmento da metaplasia ele vai se seguir naquela mesma orientação da colposcopia. Se você, por exemplo, você tem vamos se organizar como é que vai ser na prática. Você tem uma paciente lá com menos de 25 anos de idade que não tem indicação de fazer preventivo. Vamos primeiro dividir nas idades aí. Paciente com menos de 25 anos de idade, assintomática, você não vai fazer nada. A princípio não vai fazer nada. Nem colher preventivo, nem tratar, nem vai fazer nada. Se ela for sintomática, você vai ver o que é o do sintoma. Então você vai examinar se a queixa dela é corrimento, porque às vezes a clínica do que ela está apresentando não está ligada à metaplasia. Então, às vezes, ela pode ter uma candidíase, pode ter uma vaginose, alguma coisa que não está ligada à metaplasia. Então, você vai tratar a clínica dela e vai ver como é que ela vai ficar da clínica dela. Então, se a princípio você tratou a clínica, mas ela continua mantendo uma mucorreia importante, ou tem sangramento durante a relação que pode ser dessa área, aí ela está sintomática. Então, aí você vai trabalhar em cima disso daí. O que você pode fazer? Você pode fazer o albocresil, ou pode, às vezes, até fazer uma eletrocauterização. Eu sugiro fazer sempre o albocresil antes e só se recidivar e não estiver melhorando, fazer a eletrocauterização. Se a paciente tem mais de 25 anos de idade e ela vem para fazer exame de rotina assintomática, a princípio, a mais de 25, vai ter que fazer o preventivo pela primeira vez. Tá? Se ela está assintomática, o preventivo vem normal, você não vai fazer nada. Tá? Se ela está assintomática e o preventivo vem alterado, você vai trabalhar em cima da alteração que vier no preventivo. Tá? Se tem indicação de fazer colposcopia, você faz. Se não tem indicação, você não vai fazer. Tá? Então, acima dos 25 anos, o que muda é isso. É a questão, porque você vai ter que fazer o preventivo. Então, mas de qualquer forma, você espera. Se ela tem mais de 25 e está sintomática, você vai fazer o preventivo e você já pode tratar algumas coisas dos sintomas. Então, se ela, mesma coisa, se ela tem uma vaginose, se ela tem uma queixa de que clinicamente parece tricomoníase, você trata. Trata o que ela tem ali e espera chegar ao preventivo. Aí chegar lá o preventivo, ele deu lá uma displasia moderada, um Hzil, aí você vai ver o que é se tem indicação da colposcopia ou não. Tá? Então, tem que diferenciar primeiro na idade e principalmente pensar na sintomatologia ou não. Porque abaixo de 25 não faz preventivo, acima você faz. Então, você fez o preventivo assintomática, normal, nada a fazer. Acima de 25, assintomática, preventivo alterado, vai ver o que manda o preventivo. E acima de 25, sintomática, você pode pensar em tratar o sintoma, mas
tem que colher o preventivo e tem que esperar chegar o resultado para ver se vai ter que fazer, além daquilo, alguma coisa a mais ali. Ok? E aí, preventivo, lembra? Preventivo você mantém até 64 anos e 11 meses e 30 dias ali. Paciente tem 2 preventivos anteriores de rotina no período normais, ela está na idade, tá? Mas ela está com os preventivos normais, os últimos, ok. Mas a paciente não faz preventivo há mais de 10 anos, ela tem lá 66 anos de idade, já saiu da faixa de fazer preventivo, mas ela não tem preventivo normal nos últimos 2 anos, ela tem que fazer também. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Porque se ela tem 2 normais, deu a idade, por que você não vai fazer preventivo mais? Porque o câncer do colo do útero é tão lento que ela vai morrer de outra coisa antes. Então, ela não vai viver para morrer de câncer do colo do útero, nem que ela se contamine ali, porque ela vai dar um câncer com 100 e poucos anos de idade lá. E a princípio não vai sobreviver até tanto tempo, normalmente, né? Vai ter uma ou outra. Você também não pode chutar, porque vai que é justo a que você fala vive 120 anos, né? Mas no geral, não vai morrer disso. Tá? Então não tem indicação de estar fazendo. Você já deve ter pego. Você pegar uma paciente no posto, me dava até agonia. A paciente às vezes vem com a filha que já é velha, né? A filha já tem aquela idade de vozinha a filha. Ela traz a mãe, que a mãe Deus esqueceu de levar, tirou da lista dele lá, esqueceu, ela continua aqui. Aí ela traz a mãe para fazer o preventivo. Aí a hora que você olha, fala, cara, não consegue nem levantar a perna. Para que vai fazer preventivo, né? Então, assim, tem que desconstruir. Esses dias um comediante falou um negócio até que engraçado, que eu pensei nisso dessa senhora, que ele falou, sabe, quem mora sozinho vai entender. Você está lá em casa, você mora sozinho, você resolveu fazer a faxina no apartamento, resolveu lavar a louça. Você lavou toda a louça, a cozinha está brilhando, você até secou a pia, guardou o rodinho, tudo. A hora que você chega na sala, você vê um copo lá. Você fala, cara, aquele copo, você fala, não vou lavar esse copo agora. Então tem gente, ele falou, que é assim, Deus esquece, porque ele já lavou a pia dele na hora ali. E aí você olha a paciente, alguém lá em cima resolveu deixar ela mais tempo aqui. E essa paciente, para que você vai pedir mamografia e preventivo, gente? Imagina você botando uma mulher de 80 e poucos anos numa moto. Vocês não fizeram mamografia, que você não tem idade. Mas eu acho uma tortura, uma grande uma sacanagem. O preventivo é a mesma coisa. Assim, eu já tive paciente de que a filha insistiu em colher o preventivo, ficou a enfermeira segurando uma perna, ela segurando outra, não tinha como posicionar. A vagina está toda atrofiada, já não tem nem introito para colocar um espéculo, para você colher um preventivo que vai dar um resultado de exame que não vai levar absolutamente nada. Você não consegue nem ver JEC, você não consegue nem ver o colo direito. Então, assim, as coisas têm por que ser, tem indicação. Então, assim, quando vocês virem uma paciente de muita idade que vem para colher preventivo, primeira coisa, vê quando é que ela fez os últimos. Se ela está dentro desse protocolo de que fez até os 65 anos, próximos 2 últimos, conversa. Aí vocês vão ter que usar, vocês são boas de conversar, vocês conversam bastante. Particularmente é um grupo que gosta de conversar. Então, assim, converse com a paciente, tenta desconstruir tudo isso daí. Tá? Uma das coisas que eu acho mais difícil na medicina é desconstruir. Você pegar uma pessoa em que você, sabidamente, você tem uma formação boa, ética e profissional, sabe que aquilo não está correto, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista moral, e tentar desconstruir isso de uma forma que não fique nem agressivo, que faça um bom entendimento para a pessoa acreditar que você está pensando no melhor dela e para instituir uma nova linha de tratamento. Gente, é muito difícil. Principalmente se você pega um médico bom de lábia, um cara que fala bem, em que tem um discurso todo e chega em você que é até mais sério. Às vezes você pode falar, putz, fui naquela médica, ela é tão séria, ela não ri, ela babá. Aí você vai ver a conduta daquela médica estava certíssima, né? O outro lá estava tentando convencer a paciente de fazer alguma coisa que não tinha indicação por questão de grana. Isso é muito difícil. Eu acho que é uma das coisas que mais desgasta na medicina, para mim, pelo menos, é desconstruir para tentar. Construir é fácil, do nada, mas desconstruir é muito difícil, é muito trabalhoso. E isso, quem vai para a área de GO vai ver o tempo inteiro. A minha médica pediu para cauterizar, falou que tem que tirar o útero. A Cândido Mariano, quem fez estágio, deve ter ouvido muito isso. Ah, minha senhora, a senhora já não precisa mais do útero, já teve nenê, já teve filho que precisava, câncer é só para dar filho e câncer, vamos tirar. Eu já ouvi isso, eu vi até uma paciente
chegou para um dos médicos e perguntou, senhor, eu não posso dar... Porque até a constituição física, quem já fez estágio sabe quem que é. Mas a paciente falou para o senhor vai ter filho ainda? Não. Então, por que o senhor não tira essas bolas? Eu não vou tirar meu útero. Pegou, ele voltou e foi embora de lado. Quando vocês se formarem depois, quem não for fazer GO, eu conto quem que era. Se ele estiver vivo ainda, de tão velho que ele já é, né? Eu falei demais. Quem fez estágio na Cândido Moreno sabe quem que é. Tá? Então, assim, é trabalhoso. Tá? E isso vai acontecer no próprio estágio de vocês. De vocês estudaram, viram na reunião de residência ou estudaram, e aí a plantonista quer fazer de uma maneira em que não está dentro do protocolo do hospital regional. E aí, quem assistiu à última discussão viu alguns detalhes desse, né, de querer fazer medicamento que não está no protocolo, por exemplo, para Covid, usar medicamento que está fora do protocolo, né? Então, mas vocês vão ver, o cara só faz escondido, né? Eu já peguei até, isso aqui eu vou até tirar, nossa, estava gravando, eu vou até tirar a gravação, porque isso